Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar estudando reprodução dos seres vivos, mas com destaque para os organismos vegetais, tá bom? Então hoje a gente passa a estudar um pouquinho de reprodução nos vegetais. A aula passada a gente viu reprodução nos animais e tipos diferentes de, de como essa reprodução acontece. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho nos vegetais, tá bom? Não com tanta profundidade, porque nas aulas que vão suceder, a gente vai estudar cada um desses grupos vegetais com mais empenho, tá bom? Então a gente vai se debruçar um pouco mais sobre essas estratégias reprodutivas de cada um dos grupos. Mas hoje eu preciso apresentar para vocês quais são os principais tipos de reprodução que acontecem nos vegetais, até para desmistificar essa questão da reprodução e vocês perceberem que, independente de qual seja, todo ser vivo ele tem essa demanda por se reproduzir para evitar sua extinção, tá bom? Então a reprodução é algo comum, corriqueiro e que acontece com todos os seres vivos. Com as plantas não poderia ser diferente, né? Elas também se reproduzem. Aqueles mesmos princípios de hereditariedade que a gente estudou nos animais valem aqui para as plantas também. Então as plantas também vão apresentar células eucariontes com um núcleo aqui resguardando o material genético. Esse material genético também vai formar cromossomos, do mesmo jeito que acontece nos animais. Tá? Plantas também têm o seu genoma, que é a sua informação genética. Também tem seus cromossomos, só que o número de cromossomos das plantas varia em relação ao grupo de cromossomos de animais, né? E elas também têm genes, que são pedacinhos dos seus cromossomos, pedacinhos de DNA, capazes de designar certas características que o vegetal demanda, que o vegetal necessita para sobreviver. Então, todas essas estruturas presentes nos animais também vão estar presentes nos vegetais, tá certo? Elas também sofrem processos de mutação, né? Elas também passam por esse processo de transcrição, tradução do DNA que a gente estudou na aula passada, e também sofrem processos de mutação. E uma coisa curiosa entre as plantas é que é muito mais comum acontecer mutação nas plantas do que nos animais. Por que isso acontece? Porque as plantas elas realizam um processo que a gente chama de autofecundação. Algumas plantas, não todas, né? Algumas plantas são capazes de se autofecundar e isso acaba fazendo com que a possibilidade de ocorrência de algumas mutações, tanto genéticas quanto cromossômicas, seja maior nos vegetais, tá certo? Elas também podem sofrer mutações. E elas também passam por processos de divisão celular, né, que a gente conhece como mitose e meiose. Elas também se dividem originando células iguais e se dividem originando gametas. Plantas também apresentam gametas, também apresentam células especializadas na reprodução, tá certo? Então elas também são dotadas de órgãos produtores desses gametas, assim como os animais. Então, vamos começar com reprodução. Deixa eu ver se eu me mudo de lugar aqui para não atrapalhar vocês. Parece que foi pior. Vamos começar com reprodução assexuada nos vegetais. Vou ficar aqui mesmo desse lado. Reprodução assexuada nos vegetais. Lembrando que reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução que não envolve mistura, troca de material genético, tá bom? Então, na reprodução assexuada, eu não tenho a formação de novas características genéticas, eu não tenho a formação de indivíduos geneticamente diferentes entre si. Todo mundo que se reproduz de forma assexuada, geneticamente é idêntico entre si. Então, existem essas formas de. Eu separei essas, na verdade, existem outras, mas eu separei para vocês essas formas de reprodução assexuada que podem ocorrer em vegetais. A primeira é o brotamento, que é quando o corpo da planta ele pode desenvolver brotos que em determinado momento se separam, originando uma nova planta. Isso é muito comum em animais também, em alguns animais também. Um exemplo de brotamento ocorre na batata. Não sei se vocês já esqueceram batatinha na geladeira há muito tempo. E às vezes aparece um brotinho aqui, ó. Um brotinho de batata. Se você plantar aquele brotinho ali, ele vai dar origem a um pezinho de batata. Vai demorar para você ter as batatinhas lá, mas
a plantinha vai se desenvolver, tá? Isso é um broto de batata, um brotamento. As plantas também se reproduzem por divisão binária, né? Quando a célula se divide em duas células filhas, não tem exemplo aqui que dê para visualizar porque é algo a nível celular, então não tem como ver. Elas podem se reproduzir por fragmentação, que é quando a planta se divide em fragmentos, dando origem a novas plantas idênticas. É o caso dessa suculenta aqui, ó. Olha esse exemplo. Cada uma dessas folhas é um fragmento da planta. E o curioso é que onde cada uma dessas folhinhas aqui cai, origina-se uma nova planta. É como se elas se fragmentassem em várias. E isso é bem sensível. Você passou a mão aqui com um pouquinho mais de força, essas mini folhas caem. E ao cair, elas podem dar origem a outra planta. É um processo que a gente chama de fragmentação. Tá bom? A partenogênese, que é quando o gameta feminino se desenvolve mesmo sem ser fecundado, tá? Mesmo sem fecundação, você tem um desenvolvimento do gameta feminino. Isso acontece aqui na bananeira, né? Não sei se vocês já viram que as sementinhas da banana são atrofiadas, porque não houve fecundação. Mesmo assim, houve desenvolvimento aqui do fruto, tá certo? Mas não houve fecundação da, da sementinha da banana. Por isso que ela não cresce, é aquela mini sementinha que fica lá no centro da fruta. Tá? Ela se reproduz por partenogênese, né? Sempre por reprodução assexuada. Hoje em dia não existe mais banana com reprodução sexuada. A gente domesticou tanto a espécie que agora ela só se reproduz assexuadamente. E a esporulação, que é quando a planta produz esporos e se reproduz por meio desses esporos. Então, quando esses esporos eles caem em um ambiente favorável, né, que não é um ambiente inóspito, vai haver o desenvolvimento de uma nova planta. Esporos estão presentes, por exemplo, em samambaias. Se você vê, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de observar embaixo da folha das samambaias, essas manchinhas marrons aqui são chamadas de soros, tá? Elas guardam os esporos reprodutivos desse tipo de planta. Existem também algumas estratégias que os humanos utilizam para a reprodução assexuada de vegetais, para propagação de algumas espécies, ou para multiplicação de algumas espécies em meios agrícolas. Então, existem algumas estratégias que nós adotamos, que são estratégias de reprodução assexuada nas plantas e que a gente utiliza no nosso dia a dia para obter alguma vantagem. Primeiras é a estaquia. Se você ainda não fez, provavelmente alguém da sua casa já fez ou você já viu alguém fazendo, né? O que é a estaquia? É a reprodução por meio de estacas. Estacas são nada mais nada menos que ramos que são retirados da planta mãe, que tem a sua extremidade aqui com as suas gemas apicais recortada e que são plantados. Essas estacas com o tempo enraizam, dando origem a novas plantas, que são geneticamente idênticas à planta que foi a planta que cedeu a estaca. Então, é um processo simples, né? Fácil de fazer em determinados grupos, em determinadas espécies, e que gera indivíduos geneticamente iguais aos indivíduos que deram origem ao processo. Se faz muito isso em roseiras. As roseiras, elas são cultivadas, né, são plantadas por estaquia, tá certo? Bem simples de fazer. Tira um pedacinho do ramo, corta a gema lá de cima, que a gente chama de gema apical, porque ela fica aqui no ápice, ó. Você corta ela para que a seiva da planta aqui não faça só ela se desenvolver. Você vai precisar de desenvolvimento de ramos laterais aqui e radiculares. Então você corta ela para que a planta redirecione aqui a sua seiva, tá certo? Existe também a mergulhia. Essa daqui se faz com batata, por exemplo. Dá para fazer com batata. Com grama dá para fazer, né? A grama ela tem esse caule horizontal, que a gente chama de rizoma, então dá para fazer com ela também. Se mantém, é fácil fazer a mergulhia. Você mantém parte do ramo da planta perto do solo, enterrado no solo. Então, esse ramo que ficou enterrado aqui no solo vai começar a enraizar, vai começar a produzir raízes. Quando esse ramo começar a produzir raízes, você vem aqui e recorta esse ramo, dando origem a uma nova planta já enraizada, já com raízes.
separada da planta que deu origem. Mas lembrando que geneticamente elas são a mesma planta, então elas são idênticas, elas são iguais, tá certo? A gente tem também a alporquia, que também é fácil de fazer. Nela você faz um pequeno corte aqui em um dos ramos, ó, mas não separa, não separa totalmente esse ramo. Você faz um pequeno corte, aí vem com um saquinho com terra e amarra esse saquinho com terra aqui em volta dessa região onde você executou o corte. Por quê? Porque lentamente aquela região onde houve o corte vai começar a produzir raízes aqui e vai começar a enraizar. Aí quando ela começar a enraizar, você recorta totalmente aquele ramo e planta ele em outro local. Tá certo? Essa é a alporquia. E tem também a enxertia. A enxertia também é comum que os seres humanos adotem. O que é a enxertia? É quando você pega e faz um transplante de um ramo. Você pega um ramo ou uma gema, que eles chamam de cavaleiro, ou de enxerto, de uma planta, transfere essa gema, transfere esse enxerto para um receptor, para um cavalo, né? Um porta-enxerto. E você insere esse ramo no porta-enxerto. Desde que os tecidos internos do ramo estejam em contato com os tecidos internos aqui do porta-enxerto, existe uma tendência de sucesso. Aí uma coisa que se faz e que é essencial é que o porta-enxerto não tenha gemas. Porque assim, se o porta-enxerto tiver gemas, gemas são essas áreas vivas aqui em destaque, ó, essas áreas de crescimento. Se o porta-enxerto tiver essas áreas de crescimento, obviamente ele vai desviar sua seiva para essas áreas, fazendo com que essas áreas cresçam. Então, se retira as áreas de crescimento, as gemas do porta-enxerto, deixando-se as gemas apenas dos enxertos. Tá? A tendência é que esse enxerto aqui passe a receber seiva e nutrientes do porta-enxerto e cresça. Tá bom? Se faz muito isso com laranja, o pessoal que planta laranja para obter variações no teor de açúcar ou no tipo de laranja, ou de limão, se a lima também, o pessoal faz muito isso também, de enxertar, tá bom? Mas se faz com outras frutas também. Com manga se faz enxertia também. E agora a reprodução sexuada nos vegetais. Ué, professor, reprodução sexuada, mas os vegetais nem se movem. Como é que eles se reproduzem de forma sexuada? Como é que esses gametas eles vão se movimentar entre uma planta e outra para garantir a reprodução sexuada? Olha, as plantas elas adotam estratégias diferentes para superar essa ausência de locomoção, né? Então, nas plantas a gente tem uma estrutura chamada anterídeo, que é a produtora dos gametas masculinos, que são os anterozoides, e uma estrutura chamada arquegônio, que é a produtora da osfera, que é o gameta feminino dos vegetais. Então, a osfera, fazendo analogia, seria o óvulo das plantas, e os anterozoides seriam os espermatozoides da planta. Esses dois grupos menores aqui, que a gente chama de briófitas e pteridófitas, eles utilizam a água para a locomoção dos seus gametas. Então, as plantas macho, elas liberam seus anterozoides na água e eles conseguem chegar aqui no arquegônio para fecundar a oosfera a partir da água. É por isso que essas plantas aqui só se reproduzem em ambientes úmidos, tá? Elas demandam água para a reprodução, tá certo? Mas existem também plantas que a gente chama de vegetais superiores que desenvolveram características inerentes e típicas de reprodução e que fazem com que elas não precisem mais da água para se reproduzir. Elas precisam da água para executar outras funções vitais, como a fotossíntese e tudo mais, mas não para a reprodução. Principalmente com o advento do surgimento dessa estrutura aqui, ó, que é o grão de pólen. O que é que seria o grão de pólen? O grão de pólen funcionaria como uma nave, como um veículo carregador do gameta masculino. Então, dentro dos grãos de pólen fica o gameta masculino, tá bom? E esses gametas eles são capazes, né,
de viajar, seja levados pelo vento, sejam levados por algum agente polinizador. Existem diversos agentes polinizadores, a exemplo de aves, de insetos, de morcegos, então existem vários, tá? Desde que se tenha um atrativo a esses agentes polinizadores. Então, as flores elas surgiram com esse intuito de atrair agentes polinizadores e facilitar esse processo de fecundação. Então, perceba que as plantas elas têm estratégias de reprodução dinâmicas, tá? Estratégias de reprodução sexuada que são dinâmicas e que possibilitam uma variabilidade genética muito grande. Tanto é que essas plantas aqui, com destaque para as plantas produtoras de flores e de frutos, elas correspondem a cerca de 90% das espécies conhecidas no planeta. Então, elas das espécies vegetais, né, conhecidas no planeta. Então, elas têm sim estratégias de reprodução muito eficientes. Qual é a vantagem da reprodução sexuada em relação à assexuada? Variabilidade genética, tá certo? Todo organismo que se reproduz de forma sexuada gera uma prole com variabilidade genética. Isso para a evolução é perfeito, tá certo? Porque a seleção natural vai poder agir selecionando aquelas variabilidades que são mais favoráveis naquele dado momento, tá bom, pessoal? Então é isso. Na aula que vem a gente vai observar com detalhes esses grupos, né? Briófitas e pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Não sei se vai dar em uma aula só, mas se não der, a gente faz primeiro esses dois aqui, briófitas e pteridófitas, depois passa para esses, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos aí para vocês.